Muito boa noite. Começa agora o Jornal da RDC e você confere os principais destaques desta segunda-feira. Segurança Pública, Polícia Rodoviária Federal e Brigada Militar recapturam 9 criminosos que fugiram do presídio de Passo Fundo na última semana. Enchentes, FETAG vai a Brasília encontrar ministra da Cultura em busca de ajuda para a recuperação de lavouras nas cidades que foram atingidas pelas chuvas nas últimas semanas. Trânsito, 16 pessoas ficaram feridas após o ônibus tombar em Santa Maria, no centro do estado. E ainda, confira como fica o tempo nas principais regiões do estado nesta terça-feira. Fique conosco, o Rio Grande se conecta aqui. E nós começamos esta edição do Jornal da RDC falando sobre segurança pública. 9 presos que fugiram do presídio regional de Passo Fundo na última semana foram recapturados neste final de semana em uma ação conjunta entre Polícia Rodoviária Federal e Brigada Militar. Tudo começou quando 17 presos fugiram do presídio regional de Passo Fundo, no norte do estado, no último dia 12. Uma caminhonete foi usada para derrubar o muro da casa prisional. Após a fuga dos criminosos, uma série de roubos a residências e postos de combustíveis foram registrados entre os municípios de Erval Seco e Seberi, região noroeste do estado. Ao longo da última semana, 2 criminosos foram recapturados e outros 9 neste final de semana, durante a operação conjunta entre a Polícia Rodoviária Federal e a Brigada Militar. Mais de 100 policiais foram mobilizados. A ação da polícia tomou uma proporção ainda maior quando 2 veículos foram parados em uma barreira na BR-386, ali naquela região. Só que, na verdade, esses 2 carros não chegaram nem a parar. Eles fugiram. Dentro dos veículos estavam os fugitivos. E aí sim, iniciou uma perseguição por parte da polícia, que trabalhou constantemente até o domingo. Na sexta-feira, numa barreira policial da PRF, tentaram fugir 2 veículos. Houve troca de tiros e, na sequência, foram montadas mais barreiras e perseguidos esses assaltantes e começaram a ser presos aos poucos esses 9 indivíduos, inclusive um foragido de outro presídio. Houve troca de tiros durante a ação. Carros, armas e munições foram apreendidos. A Brigada Militar também deslocou efetivo para o norte do estado e foram montadas barreiras. Nessas barreiras foram cruzados e foram procurados esses indivíduos que inclusive adentraram matagais. Foram localizados em matos e eles estavam, inclusive, um com uma espingarda, outro com uma arma. Acreditamos que tem armas que foram deixadas no mato por parte deles e mais 2 carros roubados foram recuperados quando nós prendemos esses 9 foragidos. O cerco aos outros 6 apenados que seguem foragidos continua na região. Infelizmente, a insegurança segue sobre o estado. A polícia procura por um criminoso que vem roubando veículos no bairro Teresópolis, na zona sul da capital, e no bairro Menino Deus. Ontem, 2 mulheres foram assaltadas em plena luz do dia. Nas imagens, uma mulher estaciona o carro enquanto a amiga espera do lado de fora. Segundos depois, um criminoso chega em um automóvel. Ele desce e caminha em direção às vítimas que são abordadas. Elas não reagem e o bandido foge com o veículo. O crime foi registrado na tarde deste domingo na rua Barão do Triunfo, no bairro Menino Deus. Denúncias podem ser feitas pelo Disque Denúncia número 181. E 16 pessoas ficaram feridas após um ônibus tombar na tarde desta segunda-feira em Santa Maria, no centro do estado. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, o acidente aconteceu no quilômetro 260 da BR-287, entre as cidades de Santa Maria e São Pedro do Sul, na região central do estado. Equipes do SAMU e do Corpo de Bombeiros da região foram acionadas. 30 pessoas estavam no coletivo. Do total, 16 sofreram ferimentos leves e foram encaminhadas a hospitais de Santa Maria. Ainda segundo a PRF, os passageiros não usavam cinto de segurança. E mais um acidente foi registrado na tarde desta segunda-feira. O condutor de um veículo ficou gravemente ferido depois de bater o carro em Ivoti, na região metropolitana.
Segundo a Polícia Rodoviária Federal, o acidente aconteceu no quilômetro 230 da BR-116, próximo ao trevo de acesso de Ivoti. Um motorista de 26 anos perdeu o controle do veículo em uma curva e bateu de ré em um caminhão carregado com batatas. O condutor foi encaminhado em estado grave ao Hospital Municipal de Novo Hamburgo. E um vídeo que está circulando nas redes sociais tem causado revolta na população gaúcha. Imagens mostram presos fazendo uma festa no albergue do Presídio Estadual de Lajeado, no Vale do Taquari. A SUSEP, que é responsável pela segurança do local, apura as circunstâncias desse vídeo. As imagens gravadas de um celular mostram 9 apenados sentados no pátio da casa prisional, comemorando a vida boa que levam dentro do Presídio Estadual de Lajeado, no Vale do Taquari. Com direito a carne assada e bebida alcoólica, um deles brinca que agora os detentos querem uma piscina. Aí que media mais ou menos questão, até. Aí parece que estão se embolando que eles querem a piscina agora aí. Aí, ó, eles querem uma piscina. Assim não tá legal ainda, eles querem uma piscina. As imagens circulam nas redes sociais desde a última sexta-feira. A SUSEP informou que está com o vídeo e já o encaminhou ao setor de inteligência do órgão, que apura a procedência e também quais detentos estão envolvidos nesse episódio. E no final da tarde deste domingo, na Orla do Guaíba, uma vendedora de picolés foi imobilizada por agentes da Guarda Municipal. Toda a ação foi gravada por populares e as imagens circulam pela internet. Nas imagens, um agente da Guarda Municipal imobiliza uma vendedora de picolé na orla do gasômetro na região central de Porto Alegre. O caso foi registrado neste final de semana. Ela é mantida deitada de bruços e com o braço para trás. O agente força o joelho contra as costas da vendedora, que grita por socorro. Me ajuda! Eu estou machucando meu braço! Estou machucando meu braço! Em nota, a Prefeitura de Porto Alegre afirmou que o agente agiu de forma correta, já que a senhora havia sido orientada a se retirar 3 vezes porque estava irregular e não poderia comercializar picolés no local. Ainda segundo a nota, a vendedora atirou uma cadeira contra os guardas municipais e por isso foi contida. Um incêndio de grandes proporções destruiu 3 empresas em Bento Gonçalves, na Serra Gaúcha. De acordo com os bombeiros, o incêndio começou nas empresas Bento Refeições e OMS Iluminação, localizadas no bairro Licor Sul, em Bento Gonçalves, na Serra Gaúcha. Uma terceira empresa, a NS Estofados, também foi atingida pelas chamas que se alastraram rapidamente. Apesar da proporção tomada pelo incêndio, ninguém ficou ferido. Após 6 horas de trabalho, os bombeiros conseguiram apagar o fogo. A perícia investiga a causa do incêndio, que ainda não foi esclarecida. Moradores próximos ao local foram orientados pela Brigada Militar a deixar suas casas por precaução. Ninguém ficou ferido. E agora a gente muda de assunto e fala de educação. Começam amanhã as inscrições para o Sistema de Seleção Unificada, o SISU 2019. Em todo o país, são oferecidas 235 mil vagas em 129 instituições de ensino superior. Para fazer o registro, os candidatos precisam ter prestado a prova do Enem no ano passado e não podem ter zerado a redação. Os interessados podem escolher 2 cursos de uma mesma universidade e mais, podem alterar essas opções até esta sexta-feira, o prazo final de inscrições. Mas atenção, é importante que os candidatos monitorem a variação das notas de corte durante todo este período. Nesse meio tempo, o aluno pode acompanhar a posição que ele está nessa universidade. Se ele julgar que não é uma posição, confortável ou conveniente a ele, ele pode trocar de instituição, ele pode trocar de curso e ir acompanhando essa dinâmica. Esse processo é atualizado a 0 hora de cada dia do processo de inscrição. E o aluno já pode saber o ponto de corte, daquele curso e qual a posição que ele está nessa universidade. Em todo o estado, são destinadas 17.200 vagas entre 9 instituições de ensino. Só que na URGS são 1.600 entre 91 opções de cursos. A principal novidade deste ano é que os estudantes selecionados em qualquer uma das 2 opções de curso disponíveis não participam automaticamente da lista de espera.
Após a divulgação da primeira seleção, no dia 28 de janeiro, é preciso que o candidato acesse o sistema e confirme o interesse. É muito importante acompanhar esse processo, né? Acompanhar para onde você está se inscrevendo, principalmente porque as universidades têm nota de peso, né? Cada curso vai ter um peso diferente, então o aluno precisa estar ligado na data, o aluno precisa estar ligado na nota de corte, o aluno precisa estar ligado no peso que cada curso dá a cada área do conhecimento do Enem. Então, todos esses fatores são muito importantes, né, que o aluno esteja ligado na hora de se inscrever para o SISU 2019. Para mais informações sobre as inscrições e outras dúvidas, é só consultar o site sisu.mec.gov.br ou pelo telefone 0800 61 61 61. E agora um aviso para os lojistas. Quem quiser abrir o comércio em Porto Alegre no dia 2 de fevereiro deve formalizar esse pedido. A data é o feriado municipal da Nossa Senhora dos Navegantes. Para que o comércio funcione no dia, o interessado deve solicitar a certidão de abertura por conta de uma convenção coletiva estabelecida pelo Sindilojas Porto Alegre e o Sindicato dos Técnicos Industriais do Rio Grande do Sul, SINDEC. O prazo final é até a sexta-feira, dia 25 de janeiro, e pode ser feita no site www.sindilojas.com.br. A certidão permite o funcionamento das lojas no dia 2 de fevereiro e também em todos os feriados do primeiro semestre, menos o 1º de maio, Dia do Trabalho. E no próximo bloco, a gente mostra uma reportagem especial sobre um dos maiores casos de corrupção do futebol gaúcho. Agora faz 25 graus em Porto Alegre, nós vamos a um breve intervalo, então não saia daí que a gente já volta. E nós estamos de volta com o Jornal da RDC. Você nos assiste pelos canais 24 e 524 da NET, mas também pelo site www.rdctv.com.br, pelo Facebook, pelo Twitter, RDC TV Digital. E, claro, siga também a nossa emissora no Instagram, onde você confere diariamente as fotos dos nossos bastidores. E hoje a gente inicia uma série de reportagens sobre um dos maiores casos de corrupção do futebol gaúcho. A reportagem é de João Batista Filho. Dia 20 de dezembro de 2018, o procurador do Ministério Público, Marcelo Dornelles, afirmou que existia uma associação criminosa na gestão do Internacional enquanto o presidente Vitório Pífero comandava o clube. Nos próximos 5 dias, você vai acompanhar 5 capítulos que mostram o porquê do Ministério Público ter chegado a esta conclusão. Segundo o Ministério Público, Carlos Pellegrini, ex-vice-presidente de futebol do Internacional, recebeu pelo menos R$94 mil nas negociações de Alisson, Hever, Cláudio Vinck e Ariel. O goleiro Alisson foi vendido para Roma por R$22 milhões aproximadamente. 666 mil foram pagos em comissões para o empresário Rogério Brown, que fez o negócio. Segundo o Ministério Público, um dia após o dinheiro entrar na conta do agente, ele repassava valores para Pellegrini, chegando a um total de 20 mil para o dirigente. O zagueiro Hever veio através do empresário Fernando Otto, que recebeu R$266 mil por isso, e repassou 19 mil para Pellegrini. Cláudio Vinck não foi vendido, mas na renovação do lateral, o seu empresário, novamente Rogério Brown, ganhou 98 mil por isso. Pellegrini ficou com 20 mil. O centroavante Ariel veio via Rogério Brown e a comissão dele foi de 495 mil. E desta vez, Carlos Pellegrini recebeu um valor maior, 35 mil em 2 parcelas. O que dizem os investigados? Através do seu representante, o ex-vice-presidente do Inter afirma que foi advogado do jogador Marquinhos Gabriel no processo de separação dele e, por isso, recebeu valores do agente Fernando Otto, que também intermediou a vinda de Hever para cá. Sobre Rogério Brown, explica que conseguiu 2 patrocínios para um evento organizado pelo agente em Porto Alegre. Um dos patrocinadores foi inclusive a Federação Gaúcha de Futebol e o outro, uma empresa do Rio de Janeiro.
Rogério Brown e Fernando Otto alegam que todas as transferências foram legais e se dispõem a explicar tudo para o Ministério Público. Já o Ministério Público ainda analisa todo o material colhido nas 20 buscas e apreensões feitas em dezembro e dentro de mais 1 ou 2 meses deve oferecer denúncia, abrindo assim um processo contra todos os citados na matéria. E serão 5 reportagens, você acompanha até a sexta-feira. E amanhã não perca, a gente fala de um caso de corrupção na agência de turismo do Inter. E nesta terça-feira, uma comitiva da Federação dos Trabalhadores na região da Agricultura, no Rio Grande do Sul, junto com prefeitos de municípios que foram afetados nos últimos dias pelas chuvas, vão a Brasília encontrar a ministra da Agricultura. O encontro será para falar sobre as tratativas de recuperação das lavouras que foram destruídas. A produção de cereais no estado representa 70% do que é colhido no Brasil. 3 setores, o da soja, arroz e também o do leite, foram os mais afetados com as chuvas intensas que atingiram a região da fronteira oeste e Campanha. A Federação dos Trabalhadores na Agricultura do Rio Grande do Sul ainda não divulgou um balanço oficial sobre o número dos prejuízos por conta das chuvas. Mas somando esse problema com as dificuldades que os setores já enfrentam, a situação daqui para frente será de muito trabalho para a agricultura gaúcha. Essas 2 culturas já vinham com problemas nos outros anos, né? Com problema de preço, com custo alto e com preço baixo. E aí agora, com a chuva, vai diminuir a produção do produtor, o produtor vai ter perda e os custos ele vai estar arcando com esse custo, né? Então, normalmente, quando dá uma chuva como deu agora e que a chuva é demais, ele acaba o produtor, no que sobra da produção, ele tendo que botar mais produto, mais adubo, mais adubação, mais ureia, e isso eleva o custo e esse produtor arca com essa despesa. Para falar sobre as tratativas de recuperação dos locais atingidos, membros da federação e prefeitos de cidades prejudicadas vão a Brasília nesta terça-feira conversar com a ministra da Agricultura, Tereza Cristina. Tem aí propriedades que a casa foi abaixo, que perdeu, né, com que o telhado caiu e que precisa ser recuperado. A outra questão é a própria nas vilas das cidades, a questão de cestas básicas para essas pessoas que estão com dificuldade até de alimentação. E para os produtores, ainda a gente está levantando os prejuízos que estão sendo feitos, que cada dia se agrava, né? A cada semana que vem chuva novamente, ela acaba prejudicando. Então, aí tem os financiamentos, né, que nós temos que trabalhar, recursos para que esse produtor possa viabilizar e melhorar a produção que vai sobrar e também as dívidas que esses produtores têm que ser reestruturados. A FETAG deve divulgar nos próximos dias o balanço das perdas nas lavouras afetadas. O final de semana foi de tempo nublado em Porto Alegre, com períodos de chuva e de abertura de sol. As temperaturas ficaram amenas, bem diferente das registradas nos últimos dias. E a semana começou com tempo nublado e com sol aparecendo durante a tarde. Amanhã, o tempo fica seco. A terça-feira em Porto Alegre deve ser de sol com algumas nuvens e sem chance de chuva. O dia começa com temperatura amena, 22 graus. À tarde, por causa do sol, a máxima atinge os 33. Sol com pancadas de chuva a qualquer hora do dia e muitas nuvens de manhã em Capão da Canoa, no litoral norte. A temperatura varia entre 21 e 28 graus. Tempo instável também em Bento Gonçalves, na Serra Gaúcha. Sol entre nuvens durante o dia e pancadas de chuva à tarde e à noite. A variação térmica será de 10 graus, mínima de 16 e máxima de 26. O tempo também fica instável na região noroeste do Rio Grande do Sul. Em Erechim e em Cruz Alta, a terça-feira será de sol com muitas nuvens e pancadas de chuva à tarde e à noite. Mínima de apenas 17 graus em Erechim e a máxima atinge os 29. E em Cruz Alta, os termômetros variam entre 21 e 30 graus nesta terça-feira. E agora a gente fala de futebol aqui no Jornal da RDC. Você confere as últimas atualizações do lado gremista. Na tarde de ontem, o Grêmio foi até Novo Hamburgo receber o time da casa e não tomou conhecimento do adversário. No final do primeiro tempo, o Juninho Capixaba tabelou com o jovem PP e abriu o placar. Marinho
16 segundos após entrar em campo, bate no canto e faz 2-0 o Grêmio. E foi Marinho, que com um belo toque de letra, iniciou a jogada onde Jean-Pierre deixou livre para PP bater cruzado e fazer o terceiro do tricolor. E no final do jogo, novamente Marinho aproveita a sobra de PP e cruza para Matheus Henrique fazer o quarto do Grêmio e fechar o placar. Acima de tudo, a gente sabe das dificuldades numa estreia do Campeonato Estadual, principalmente como você falou, a equipe adversária treinando bem mais tempo que a gente. Por isso que eu optei por uma equipe bastante jovem, porque eu sabia que íamos ter o calor também lá frente. E a garotada se comportou muito bem. Eu acho que atribuo a entrega deles, mesmo eles não estando 100% na parte física, na parte técnica e em termos de entrosamento também, eu acho que a entrega deles foi fundamental. Então nós estreamos bem, contra uma boa equipe que estava muito bem postada. Nós finalizamos menos que o Novo Hamburgo, mas nós aproveitamos mais as oportunidades. Eu acho que isso que é o mais importante. E agora a gente confere os destaques do Internacional. O Internacional se reapresentou na tarde desta segunda-feira aqui no CT Parque Gigante, depois da vitória do último domingo por 1-0 contra o São Luís. O zagueiro Emerson Santos, que saiu mais cedo do jogo de ontem, sofreu uma entorse no tornozelo esquerdo e vai parar por 10 dias. Já o lateral esquerdo Wendel, que sofreu um desconforto muscular na coxa direita, será reavaliado dia após dia. O Internacional agora foca suas atenções no Pelotas, que enfrenta na próxima quinta-feira, às 9h45 da noite. Depois do jogo de ontem, Odair Hellmann falou que deve usar outro time. E esse time deve ser o time titular que vai fazer a sua estreia no Campeonato Gaúcho. William Potker conversou com a imprensa e falou justamente sobre o Campeonato Gaúcho, que é um campeonato diferente dos outros. O Gaúcho é um campeonato bom de disputar, né? Um campeonato onde a gente enfrenta companheiros que trabalhou com a gente no passado, onde a gente tem uma disputa sadia ali dentro do campo, de muita entrega, né? Porque o Gauchão é entrega, é um campeonato, como vocês falam, raiz, né? Então eu particularmente me senti muito bem no meu primeiro Gauchão no passado e espero continuar. E depois das informações do esporte, nós vamos a uma análise de João Batista Filho. Falar hoje sobre dois jogadores que estão em níveis completamente diferentes, mas um do Grêmio, outro do Internacional, como manda a tradição aqui no Rio Grande do Sul. Começo com o Jean-Pierre. Que jogador! Ele está comprovando no profissional tudo que a gente sonhava, imaginava e via ele fazer nas categorias de base. Custou um pouquinho, é verdade, mas nem a falta de intensidade que antes lhe era cobrada, participação, desligar do jogo, nada disso aparece nas últimas partidas. E ele comprovou em 2019 o que já estava jogando em 2018. Aliás, digo mais, se o Jean continuar jogando como está jogando e o Luan não jogar o que não jogava em 2018, Jean-Pierre termina o ano como titular. Não sei se o Renato vai adiantar o Luan, achar um jeito, uma escalação, alguma maneira de adaptar as melancias. Acho até que não vai conseguir, porque aposto no Felipe Viseu como titular do Grêmio. Agora, para mim, hoje, Jean-Pierre está jogando muito mais do que o Luan. O mesmo não vale para o Sarrafiori, que é um menino, verdade, mais ou menos. 21 anos, é um rapaz, tem que jogar. Ele fez sua primeira partida como titular de um clube de futebol profissional na vida contra o São Luís. Então, merece aquele desconto que a gente sempre dá em começo de temporada. Ele não mostrou nada demais, não. Muita gente até ouvia nas redes sociais, colegas, dizendo que o Martin Sarrafiori tem um toque diferenciado na bola. Não vi isso. Respeito quem viu. Eu ainda preciso ver mais. Quero que o Sarrafiori me mostre mais e mostre a você, telespectador, que ele tem condições de ser titular do Inter ou de pelo menos mostrar o seu valor. Como na quinta-feira, contra o Pelotas, o Inter vai com o time titular, o Sarrafiori volta para o banco de reservas e aí a gente vai ter que esperar um pouquinho mais para saber quem é o argentino que o Inter contratou. E o Jornal da RDC fica por aqui. Uma ótima noite para você. Fique agora com o Cruzando as Conversas, que vai debater a extinção da Justiça do Trabalho. Boa noite, tchau, tchau. Até amanhã.